tudo bem? Como é que tá, mano? Um diazinho meio torto, né? Resolveu andar. Vamos ver. 4 horas da tarde, né? Ele realmente rompeu um topo e blá blá blá. Mini índice, estou dizendo, né? Mas eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. E vamos para as notícias. Então, cara, notícias, vamos lá. Ontem eu viajei, cara. Ontem eu achei que eu tinha clicado no amanhã e eu cliquei no hoje, era o discurso do Trump. Então o Trump fez um discurso ontem às 10h30 da manhã. E hoje o que tinha era efetivamente isso aqui, ata do Copom, a Receita Tributária Federal, o PMI Industrial, meu Deus do céu, cara, esqueci disso. Ainda bem que eu tava vendo o Rodrigo... Ficando louco? Rodrigo Garrett. E aí ele falou sobre isso, tem o PMI e tal, eu fui ver. Tinha olhado errado. Então isso aqui eram as notícias de hoje, eu deveria ter falado ontem. E as notícias de amanhã é o estoque de petróleo bruto, 11h30 da manhã. Muito difícil de ter uma volatilidade desse negócio. É isso, de notícias vamos para hoje. Mais 60 minutos, mini índice. Bom, o mini índice, meus amigos, tá aqui, ó. Nessa elegância dele aqui. Tinha uma certa divergência no dia, né? A gente consegue ver, estão dando uma olhadinha. Notaram o suco de mini índice? Sim, Petro vale pro alto, o restante tudo para baixo. Juros futuros? Um pouquinho acima. O IFNC, que é o suco desses caras aqui, bancos, Petro e Vale, quase no 0 a 0. Então o mercado fica meio amarrado. Eu não sei se teve uma grande notícia às 4 horas da tarde. Será que foi a notícia da prisão domiciliar do capitão? Capitão? Meu Deus, capitão do quê, meu amigo? Então, não sei, mas alguma coisa movimentou 2.500 pontos o mini índice pra cima e o dólar para baixo. Não sei que notícia foi essa. Talvez essa. Foi o que eu vi, assim, na parte da tarde. Me chamou a atenção. O resto, nada de nada. E aí o que aconteceu aqui, neste caso? Bom, estou fazendo operações bem curtinhas porque eu estou só administrando os meus 111%. Sim, 111% de lucro sob a minha garantia efetiva. Estou muito amarradão, sendo realmente 2026 fantástico. E aí o que aconteceu? Eu tinha quebrado essa estrutura, o último pivô validado era esse aqui, ele mudou a característica do preço para ser um vendedor, por isso que eu vendi aqui. Voltou no mesmo pé e fez o quê? Violination, wapa, wapa, we seem so true. Violination. Ele violinou. Chamou a venda, chamou, veio pra cá, pullbackzinho, toma, rompeu aquele topo. Com stops monstruosos, mas fez o movimento. Assim. E agora o que a gente tem, meus amigos? Nós temos a mudança da característica do preço para esse vendedor lá abaixo do cu del perito. Sim, abaixo del culo del perito. Tá lá embaixo agora, quebrou a estrutura. E agora, se ele quebrar essa região aqui, aí sim, o último pivô validado a gente pode colocar aqui, que é um order block bem bonito. Dá uma olhadinha nesse order block aqui. Dá uma olhadinha nesse prior swing aí, aqui passa a ser mudança da característica do preço, por enquanto tá lá embaixo. Então, comprador. Foi um dia difícil pra mim, foi um dia difícil pro Garrett, mas comprador. Vamos ver o diário aqui. O diário segurou no bate-fofo, né? Segurou no suporte bate-fofo, meu amigo. Deu indícios de que ia perdê-lo e disse assim, tocou ele pro reto. E aí agora, olha que interessante, a gente tem o gap, meus amigos, sim. E o topo de 197 mil pontos. Esse gap aqui tá muito legal. Esse gap é do dia 2 de março. Muito legal esse gap aqui. Muito legal. Comprador total. Ficando acima da média de 21. Olha a média de 200 onde tá. Pelo amor das minhas criancinhas, a média de 200. Opa. A média de 21. Tá excelente, comprador. Sem mais para o momento, vamos para outro. E aí o que a gente faz aqui? Por que eu falo 60 minutos e diário sempre no início? Porque isso é o sentido de mercado. A gente vai buscar entradas aqui? Não, eu não vou buscar entrada aqui nos 60 minutos, nos 12 minutos, no diário, nos 5 minutos, qualquer coisa que seja em minutos. Não. Esse período aqui é para indicar o sentido de mercado para a gente fazer movimentos em direção a ele, ou para a gente evitar violinadas, né? Só isso. Agora a gente vai baixar para ticks para efetivamente buscar por padrões e principalmente o volume financeiro, para a gente sair do risco de uma maneira bem rápida, colocar o nosso break-even e deixar o preço andar pro nosso lado bem feliz. Foi o que eu fiz hoje. Então mostro. Operações bem curtas, mas fiz. Eu tô com meu capital muito bom. Vamos para o F. Bem, a mais 5 mil tickets. Índice. Isso aqui ele fez. Dá uma olhada. Aí, ó. Isso aqui ele fez o dia inteiro. Olhando assim parado, talk is cheap. Mas temos um movimento muito legal aqui. Deixa eu voltar para os 60 minutos só para mostrar aqui uma coisa interessante. Então, depois desse grande movimento nos 60 minutos, a gente pode pegar esse ponto aqui onde ele rejeitou. Pode ser até daqui se quiser. Eu preferiria até daqui, ó. E aí a gente replica ele para onde houve o pullback, então ele deve ir mais ou menos nessa região aqui, ó. Eu vou mudar ali. Mudar o movimento medido. Sem chegar nessa região aqui. Essa aqui seria a terceira perna. Pegaram a visão? Então nós temos aí região de 188,809, entrada do range, entrada do gap de 3 mil pontos. Sim, este gap tem 3 mil pontos e meio, 3.700 pontos, 3.500 eu acho. Tô dando uma puladinha aqui.
Tá? Mas vamos para 25 mil ticks. 25 mil ticks, isso aqui ele tá fazendo. Se a gente tirar o zoomzinho dele e olhar ele bem de longe, o que esse preço tá fazendo. Lembra disso que eu tava conversando outro dia? Range, rotação. Tentou fazer a rotação e não fez, lembra? O que ele fez para baixo? Ele não fez para cima, tá vendo? Não fez. Ele voltou, fez um pullback e aí tentou um ataque lá em cima para tentar fechar. Pena que foi 4 horas da tarde. Eu jamais faria uma operação às 4 horas da tarde. Mas às vezes acontece, né? Outra coisa que a gente pode identificar aqui, provavelmente, ele tá fazendo um megafone. Tá vendo? E aí esse cara fica aqui, ó, nessa brincadeira aqui. Vai lá em cima, volta, vai lá embaixo, retesta fundo, perde fundo, vem reto. Retesta topo, daqui a pouco ele vem mais para baixo. Isso aqui é o clássico megafone. Setup de Joseph James. Voltando, razão de eu operar em ticks. Nós operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Padrões que se repetem o tempo inteiro. Em confluência com isso, a gente vai utilizar os conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James, que são Crown Reversal, Back, Força, Bull e Bear Trap. Esse último, Bull e Bear Trap, são assim, ó, setups fantásticos pra gente operar, pra sair do risco bem rápido. O que eu tô esperando aqui? Bom, se ele efetivamente quiser fazer essa rotação para baixo e não se livrar desse range ainda, a gente tem um alvo provável desse cara andar. Ele andou para cima, ele anda para baixo. Só que ele tem um movimento medido também que ele tá devendo. Esse movimento medido, sim, tá muito esticado, ele fez esse movimento muito absurdo. Mas ainda tem 2.000 pontos para jogo. E a gente pode ficar de olho numa entrada aqui. Potência compradora, potência compradora. Aqui eu deixei a desejar, ó, quando ele virou para compra. Tá vendo? Aqui eu deixei a desejar total, ó. Poderia ter esperado mais. Mas assim, não passei um calor, né? Calor, mas ele chegou a entregar 790 pontos, 800 pontos. Poderia ter pego isso aqui. E aqui eu deveria ter entrado aqui, ó. Pra tentar chegar até onde eu cheguei. Isso aqui ia me entregar 500, 600 pontos. Mas tá bom. Fiz uma única operação. Até tá aqui meu resultado, que eu deixei preparado pra live hoje. Aqui, ó. Meu resultado mensal, 111%. Não é bom? Pra mim é bom pra caralho. Eu, 4 anos, começando o 4º ano, day trade. Sempre fiz day trade de futuros. Nunca operei outra coisa. Foi difícil. Bem pra caralho. Assim como o Jukira, assim como o Garrett. Os caras foram lá e falaram a real, cara. Passaram 5 anos perdendo, consistentemente. O Garrett mesmo falou que perdeu muito dinheiro. Ele operava o índice, não existia mini índice. Ele operava o índice. Então, às vezes ele tomava os stop, monstruoso, e era muitos reais. Muitos reais. Então, eu tô feliz. Apesar disso tudo, eu tô feliz. Tá? Então, peguei aqui, podia ter pegado mais, mas, cara, o mercado não tava querendo entregar. Não tava. O Garrett tava com dificuldade. Daí ele chega aqui e acelera a motoca de uma hora pra outra. Sei não. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma estudada nesses últimos movimentos, 2 da tarde. Quebra estrutura. Muita característica do preço nesse ponto aqui. Quebra estrutura. Poderia ter feito uma entrada aqui, tá vendo? Quebra estrutura. O último pivô validado fica aqui. Dá aquela acelerada na motoca. Anda 2.500 pontos direcionais pro alto de uma hora pra outra. Muito estranho. Se ele romper esse topo aqui, ele vai quebrar a estrutura. O último pivô validado é esse cara aqui. Não é esse. E aqui ele quebrou a estrutura pra fazer aquele movimento explosivo. Movimento forte de alta. Forte. É muito forte. Mas, olhando assim o que ele tá querendo fazer aqui, e da forma como ele voltou, eu nem sei quantos pontos que foi essa retração. 1.500 pontos. Subiu 2.600 direcional e voltou 1.500. Mais da metade. Sei não. Eu gostaria de 2 pernas. Eu gostaria de 2 pernas bem direcionais até um reteste na entrada desse range para efetivamente se livrar dele e aí fazer um movimento de alta. Aí a gente consegue entrar um pouco mais baixo. Entendeu? Até porque a mudança da característica do preço se encontra nesta região aqui, ó. De qualquer maneira, a gente precisaria de um pullback de respeito para poder entrar mais baixo. E aí a gente tem que estar muito bem orientado. E se ele perder esse ponto aqui, ele muda a característica do preço e passa a ser vendedor de novo, num curto espaço de tempo. E aí se ele perde isso aqui, foi a mesma coisa que ele fez hoje, né? Se ele vem até aqui, perde isso aqui e capota, a gente não tem por que não tentar um ataque. Daí ele cruza o range de novo, ou seja, acrescenta aquele ingrediente clássico do mini índice, no mini dólar, dos futuros em geral, né, no BIT, qualquer coisa dessas merda aí, que é o quê? A aleatoriedade, sim, aleatoriedade. E aí ele vai lá e faz o cruzamento do range e anda proporcional, que ele andou pra cima, ele pode andar pra baixo. E a gente tenta coletar esse movimento, sabendo que a gente vai estar contra o sentido de mercado. A gente sabe que é comprador pesado nos 60 minutos. E se ele não fizer isso aí e for subindo? Cara, não, eu não vou andar atrás dele nessa altura aí, não. Não vou. Eu, sei lá, observaria esse prior aqui nessa região aqui, ó. Entendeu?
Se ele segurar aqui, sei lá, abre um gap de baixa, vem caindo bem devagarinho, começa a virar, aí beleza, daí a gente tem uma estradinha boa para poder fazer um reteste desse topo ou quiçá, né, buscar o movimento medido, lá em cima lá. E sei lá, tentar entrar naquele rangezinho, naquele gapzinho ali, ó. Aí tudo bem, aí a gente consegue vir. Do contrário, não. Se ele perder esse cara aqui, é um prior swing importante. Na verdade é uma região, né, cara? Eu diria que é uma região mais ou menos, tipo aqui assim, ó. Essa região aqui, ó. Seria uma região de prior swings, que é order block. Né? Eu gosto de chamar conforme Joseph James chama, louco. Eu aprendi assim, eu aprendi de graça com o louco e eu chamo assim porque eu sou desses e o canal é meu, eu chamo como eu quiser. Então isso aqui é uma região onde efetivamente o preço pode criar um suporte pra bater na compra pesado. Tá alto, muito alto. Eu gostaria, se fosse pra sonhar, cara, eu gostaria de entrar mais embaixo. Ou aqui, nas duas pernas de pullback, que ele faça um reteste em cima do range, mas tem que ser assim, ó, em cima do range mesmo, tá ligado? Sem ficar abaixo dele, senão ele me fode a vida. Aí ele vai querer cruzar. Mas aqui, e depois fazer um movimento de alta. Aí a gente aplica os setups clássicos aqui. A gente pode aqui, por exemplo, aqui tem um setup aqui do Joseph James de 2 tentativas falhadas. Aí tudo começou com uma confluência. Ó. Vamos dar esse exemplo, porque esse exemplo é bom. Um baita exemplo. Aqui, ó. Tá vendo? Quebra a estrutura. Qual é o último pivô validado, né? Aqui. Vai lá, muda a característica do preço. Poderia ter entrado aqui, eu sei, eu falo até na live. E eu tava vendo isso aqui acontecer. Só que assim, muito abaixo da VWAP. Um afastamento da média muito rápido, né? E perigoso. Mas, foi lá, segurou na VWAP. Eu entrei mais em cima ainda, eu entrei nessa quebra de estrutura. E aí eu poderia ter deixado andar um pouco mais. Mas digamos que a gente entre aqui, ó. Olha que beleza de movimento aqui, ó. Deve ter uns 1.000 pontos, 1.200 pontos direcionais. Vai dar uma rameladinha, vai ficar em... Aí assim, teu stop vai ter que estar, amigo. Teu stop vai ter que estar ou aqui, ou aqui. Mais certeiro aqui, né? O ideal aqui. Mas aqui deve estar violento. Vamos ver quanto. Aqui, 400. Aqui, 900. Foda. E aqui é volume financeiro agindo, ó. Pum, vem aqui, papapá, daí não dá prosseguimento ao movimento, aí fica estranho. Então é isso. O que nós temos aqui? Vamos lá. Sabem? Choque. Mais a quebra da estrutura. E o que mais? Olha aqui. Essa média de 21. Uma tentativa. 2 tentativas, tá vendo? 2 tentativas falhadas. Setup de Joseph James. Aí a gente tem a confluência, entendeu? E é isso que a gente quer. Foi em cima do range? Foi. Perigoso demais. Foi próximo da VWAP? Foi. Mas era um dia que não tava muito direcional, né? Várias pessoas apanharam hoje. Nós colocamos no bolso. É isso. As probabilidades aqui... Sim, a gente tem que contar com o fator de... tem que contar com o fator da aleatoriedade, né? Mas é isso. Procurar por compras nessa região aqui, desse prior aqui. Uma compra muito alta, né? O ideal seria que assim, em cima do range. E se ele entrar dentro do range, a gente vai ter que sentar nas mãos e vai ter que tentar operar pelo menos no lado contrário da venda até ele fechar esse pêndulo aqui. Fazendo a confluência de choque BOS e os setups de Joseph James. Se ele parar por aqui, a gente pode procurar por compra com o mesmo tipo de confluência. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar? Mini dólar? Porra, mano. Puta que pariu, José Cleide. Cara, o mini dólar castigou aqui, hein? Guri castigou aqui, hein? Viu pra tudo que é lado, indecisão. Meu Deus do céu. Bom, mas é aquilo, né? Muda a característica do preço nessa altura, baixou um pouquinho, antes era aqui, né? Quebrou a estrutura no final do dia. Então a ideia é que ele quebre a estrutura nesse ponto aqui. Vai dar prosseguimento, venda. De novo. Tentando escapar do range, né? Do canal de baixa, né? O range. Muito louco. Tô cansadinho hoje. Lá, o diário aqui, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Tentou, voltou. Tá tentando, né? De todas as formas. Mas o homem laranja não ajuda os loucos. Venda, né? Média de 200. Onde tá a média de 200? Estão vendo onde tá a média de 200 desse negócio? Estão vendo onde tá a média de 21? De lado, né? É o rangezinho, né? A gente tava conversando já outro dia. Aqui, ó. Quanto mais alto ele fizer o movimento, melhor pra nós, né? Pra gente poder vender mais alto. Aqui, ó. Faz a rotação. Ou se ele chegar próximo desse topo aqui, fazer um ataque forte, fechar o gap. Cara, tenho certeza que o índice e o dólar estão querendo fechar gap. O problema é que o gap dos dois tá pro mesmo lado. E aí tá tendo essa divergência aí, esse... Como é que os caras falam? Tá desbalanceado o mercado. Mas é venda. Venda, 60 minutos, venda também. Quando ele vem forte, mas foi difícil aqui, hein? Difícil operar isso aqui hoje. Vamos para hoje?
5.000 tickets, mini dólar. Aí, gracioso, que só. Difícil de operar esse cara aqui. Muito difícil de operar esse cara aqui. Média enrolando dentro da VWAP. Mas tá aqui, ó. Quebrou a estrutura nesse ponto aqui. E ele dá prosseguimento a esse movimento quebrando essa estrutura. Ele não poderia fazer é mudar a característica do preço aqui em cima. Tem uma longa estrada até lá, mas ele pode mudar. Se ele efetivamente quiser fazer isso, a gente já sabe que esse cara aqui é o range prévio. Esse aqui a gente sabe que é o range novo. O ideal é que ele fizesse a rotação dentro do range novo. Se ele efetivamente quiser fazer isso, né? Esse cara aqui já foi pro saco. Joseph James sempre fala que o movimento mais novo é o movimento que manda na história. Ele vai até aqui. A gente pode jogar esse cara aqui pra baixo. E aí a gente tem um alvo, tá vendo? É onde ele pode ir. Aí em 5,15, 5,155. Pegaram a visão? Esse aqui sendo o range novo, ele faz a rotação, volta pra dentro do range, é tudo que a gente quer. Quebra a estrutura no meio do range. Coloca ele reto até lá. É difícil de operar aí, porque imagina que tu vai abrir uma operação em cima do range, e não só em cima, na metade dele. O bom seria ele abrir um gap de alta, tentando um ataque alto, mais alto, perde o fundo, capota. Aí sim. Aí quando tu chegar aqui, tu tá fora do risco. Aí tu faz a operação aqui, em ticks, observando um crown reversal. Um crown reversal. Um crown reversal. 2 tentativas falhadas com uma trap, toca ele reto. Ou uma trap. Né? Uma bull trap. Atrai comprador e vende. Tá show. Ele pode vir até aqui embaixo aqui. E tem uma puta de uma estrada pro cara pegar. Aí é show. E entra antes do range. Agora, se esse cara abre um gap de baixo, já perdendo os gargumilho, porra, daí tu tá vendendo praticamente um fundo aí da semana. Aí fica difícil. Fica difícil porque pode ir lá em cima de novo, dar-lhe aquela violinada, só depois entregar. E aí vai ficar no meio do range, aí não vai ser legal. Vamos dar uma olhada aqui no que ele fez, efetivamente. Agora, os últimos momentos dele. Quebra a estrutura. O último pivô validado fica aqui. Ele quebra essa estrutura. Quebra essa estrutura. Quebra essa estrutura. Quebra essa estrutura. E o último pivô validado fica aqui. E ele vai lá. Busca ele. Eu acho que ele rompeu, não rompeu? Minimamente, mas rompeu ou fez um topo duplo? Não, só um topo duplo. Continua caindo. Então, interessante é que ele faça esse movimento que eu falei. Ele abra num gapzinho. Sacou? E assim, continue subindo. Aí ele vai entrando em exaustão. Daqui a pouco ele perde esse fundo. E capota. É o que a gente tem aqui. Desenho. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. E deve ter um setup de Joseph James no meio desse caminho. Aí tu entra aqui com o objetivo de ele pelo menos chegar no range. Entrando no range, ele perde fundo. Perdendo fundo, ele faz essa rotação aqui deste pêndulo aqui. Todo esse pêndulo aqui pode ser computado lá pra baixo. O dólar tá foda porque são 2 ranges, né, cara? Quando ele opera dentro de 2 ranges, o índice às vezes fica assim, porra, é foda de operar isso aí. Tem cautela. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Se você gostou do que viu aqui, por favor, deixe seu like, que hoje a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, eu libero elas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, né? Faço também lives de segunda a sexta, pós meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer, tudo que eu apliquei dessas técnicas na parte da manhã. Assim como o Rodrigo Garretti, eu também opero só na parte da manhã. Muito difícil operar na tarde. Muito difícil. Só se o mercado não fez nada de nada de nada. Daí, e tem que ter volume financeiro. Se não tiver volume financeiro, pra mim não adianta. Obrigado, uma boa noite, fiquem bem. Cautela amanhã, é sempre bom ter cautela, tá começando a chegar o final do mês, é perigoso, esses momentos são perigosos, a gente pode devolver tudo que a gente construiu o mês inteiro. E pra mim foi um mês de março difícil, louco. Olha, parecia que tava vindo legal, daqui a pouco veio uma enxurrada de merda, e aí agora conseguimos recuperar, estamos aí, ó, com 111% de lucro sobre a minha garantia. Feliz, boa noite, fiquem bem, até amanhã.